É o seguinte, há milhares de anos atrás foram entalhadas em pedras nas escrituras sagradas as regras que mantêm este canal aqui no ar. E a primeira delas é: não falarás de Marvel. Exatamente. Entretanto, todos os canais de quadrinhos da história dos canais de quadrinhos aqui no YouTube e em outras plataformas estão falando de X-Men do Jonathan Hickman. E X-Men é o quê? Sim, X-Men é Marvel. Então chegamos nesse dilema. Tá na hora da gente quebrar as regras. Sim, portanto, hoje, com exclusividade, pela primeira vez na história do Minha Prateleira, a gente vai falar sobre X-Men. Afinal de contas, o que podia dar errado? Como é sabido pela maioria de vocês, aqui no Minha Prateleira nós não falamos tanto sobre super-heróis. Exatamente, não é o nosso estilo preferido. Nós preferimos falar sobre quadrinhos europeus. E nos quadrinhos europeus eles têm uma ligação um pouco mais forte com o erotismo. E um grande expoente, né, do estilo é Milo Manara, que está saindo agora no Rei Macaco pelo Pipoca e Nanquim. Olha o macaco! Mas se eu te disser, tu sabia que Milo Manara já desenhou X-Men? Exatamente. E é por isso que hoje a gente está trazendo aqui, ó, Garotas em Fuga. Esse quadrinho foi um presente que a gente ganhou do Mustang, lá do Diplomacia Nerd. Muito obrigado, Mustang. E junto com esse quadrinho aqui veio essa cartinha aqui maravilhosa. Muito obrigado mesmo, cara, de coração. E é interessante porque isso daqui foi um presente, e quando eu fui pesquisar na Amazon, eu vi que agora, na época ele custava quanto? Deixa eu ver aqui, ó. Na época ele custava R$14,90. E agora na Amazon ele tá custando R$99. Stonks! Daí tu vai me dizer, cara, já que o Milo Manara desenhou e o Chris Claremont foi o roteirista, e o Chris Claremont é conhecido por ser o maior roteirista da história dos X-Men, que ele já fez Dias de Futuro Esquecido e outras grandes sagas que já foram adaptadas tanto para desenho quanto para filme e etc e blá blá blá, então isso daqui vai ser a coisa mais maravilhosa possível do universo. Não, é uma droga. Tudo bem, Mustang, obrigado pelo presente, mas temos que concordar que isso aqui é horrível. Eu gosto muito do Milo Manara, achei muito legal por causa do desenho dele, mas mesmo assim a história é muito ruim, cara, sinceramente. A coisa mais legal desse quadrinho inteiro aqui é a abertura, que tem uma entrevista com o Milo Manara. Bem nas primeiras páginas ele vai falando sobre o processo dele, é uma entrevista que foi feita entre a Marvel e ele, então ele vai falar sobre como ele fez para criar o estilo dessas personagens, como que o Chris Claremont foi bonzinho com ele, porque nesse quadrinho as heroínas elas acabam perdendo os poderes, porque elas estão presas em uma ilha e tem um dispositivo que, atrelado ao poder da Emma Frost, acaba suprimindo os poderes das outras mutantes. Que seja. Então o Milo Manara não teve que desenhar elas em muitas poses de ação e mostrando seus poderes, que é algo que ele não domina tão bem. Então ele agradece o Chris Claremont por isso. E tem um momento bem interessante na entrevista que eles perguntam o seguinte: como foi trabalhar com personagens Marvel? Você faria isso novamente? E o Milo Manara responde: eu sabia que seria difícil, mas na verdade foi mais difícil do que eu imaginei. Especialmente por ter tido que trabalhar num formato diferente do qual estou acostumado. Mesmo assim, foi demais. Por alguns meses eu voltei a ser garoto e realmente não me importaria de fazer isso um pouco mais. Mas vamos lá, sobre o que trata essa desgraça? É mais ou menos o seguinte, cara, isso daqui possivelmente é um dos quadrinhos com o pior roteiro da história dos quadrinhos, o que não deve ser novidade para os leitores de X-Men. Não fale comigo desse jeito, seu verme verde! Então aqui nós temos a Vampira, a Tempestade, a Psylocke, a Garota Marvel e mais alguém... E a Lince Negra, isso, e a Lince Negra, e elas não conseguem mais usar os poderes delas porque os poderes estão sendo suprimidos por causa de um maquinário desenvolvido por uma vilã que, agregado ao poder da Emma Frost, que foi sequestrada, acaba suprimindo os poderes das garotas X, e besteira. Então aqui nesse quadrinho tu vai ver essas meninas correndo pra lá e pra cá, fugindo. Então elas vão acabar numa ilha, e nessa ilha tem uns piratas que cultuam aviões caídos, e o chefe desses piratas, aí, o grande capitão deles, ele é um puta de um taradão,
e ele só quer ficar fazendo coisinha com a Tempestade, então tu vê a Tempestade tendo que fugir de um cara que tá tentando estuprar ela praticamente o quadrinho inteiro, até tudo se resolver no final e eles virarem amigos e dançarem numa grande festa. Cara, sinceramente, é uma das piores coisas que eu vi na minha vida. Isso que parece um roteiro de filme pornô dos anos 80. E, meu Deus, é como se fosse uma paródia pornô de X-Men, literalmente. Só que sem a sacanagem. Então, a grande verdade é que eu tô fazendo esse vídeo só pra dizer pra vocês que sim, o Milo Manara já desenhou X-Men, então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da arte. Então saca só, como eu falei, quando a gente abre esse quadrinho já na guarda, ele é diferente, porque mesmo sendo um quadrinho capa cartão, foi lançado lá em 2010, ele já tem arte mesmo na guarda. Então a gente vai passando aqui, temos a entrevista do Milo Manara, que realmente foi bem divertido, acho que foi o ponto alto desse quadrinho aqui, porque é uma entrevista bem divertida. Depois, vocês podem ver aqui o desenvolvimento. A melhor personagem, com certeza, é a Tempestade, que no traço do Milo Manara ficou bem bonita, ficou bem legal. Não que as outras não sejam bonitas também, mas a Tempestade ficou especialmente interessante. E como eu falei pra vocês, o desenvolvimento todo delas aqui, passando por situações bem ok, e sendo uma história simplesmente nada demais. Então, se por algum motivo, mesmo eu falando desse jeito sobre esse quadrinho, tu achou interessante e tu quer adquirir, tem sim, tem link aqui na descrição. Vai por tua conta e risco, tá caro pra caramba, mas confere aqui embaixo. Se tu for comprar qualquer coisa, compra aqui pelos nossos links, especialmente se for um PlayStation 5, porque vai me deixar muito feliz e vai fazer o meu final do ano ser maravilhoso. Mas eu também tenho mais uma coisa pra dizer, e essa coisa, na verdade, é um segredo. Então diz pra gente se tu gostaria, por acaso, de ver a gente falando um dia sobre essa obra. Porque aqui, na coleção do Minha Prateleira, apesar de que estava escondido, a gente tem mais um quadrinho da Marvel.